Soberano Deus e Pai amado, querido, ó Santo Deus de Israel, viemos aqui nesse momento, Senhor, nos unirmos em oração, meu Pai. Ó Senhor, diante de tantos problemas, diante de enfermidades, ó Deus, diante de tantas maldades a qual vimos acontecer, meu Deus, em vidas, Pai. Ó Deus, só o Senhor mesmo para ter misericórdia de nós, ó Deus. Só o Senhor para cuidar de nós, meu Pai. Ó Senhor, o inimigo ele tem se mostrado, se revelado de tantas formas, Senhor. E desde já, meu Pai, queremos te agradecer pelo fato de estarmos aqui, meu Deus, de estarmos vivos, Senhor. Porque o Senhor, Pai, nos escolheu. O Senhor, Deus, é misericordioso para com nossas vidas, Senhor. Senhor, agradecemos por todos os livramentos, Senhor. Aquele que vimos, Senhor, aqueles que não vimos, ó Deus, porque no mundo, Pai, espiritual, há uma grande batalha, meu Pai. O inimigo vem tentado de toda forma, meu Pai, sobre as nossas vidas, mas o Senhor é quem nos dá vitória, Pai. O Senhor é quem nos protege, meu Pai, de toda forma. O Senhor não deixa, Pai, o inimigo nos tocar de maneira nenhuma. Por que não, meu Pai, agradecer a Ti, Pai, pela Tua bondade, Pai, pela Tua misericórdia, ó Pai. És tão grandioso, meu Senhor, e nós somos tão pequenos, comparado até a uma formiguinha diante da Tua grandeza. Mas o Senhor zela tanto pelas nossas vidas, o Senhor tem tanto carinho, tanto amor por nós, Senhor. Oh Deus, perdoa-nos, Pai, quando falhamos, Senhor. Oh Pai, nos deixa, Senhor, seguir, meu Pai, a Tua vontade, meu Senhor. Queremos renunciar à nossa, Pai, para seguirmos a Tua, fazer a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas, Senhor, porque é bom estar contigo, meu Deus. Bom é saber que o Senhor nos protege, meu Pai. Bom é saber, Pai, que as nossas tendas, as nossas casas estão protegidas, porque Tu és grandioso, Tu és forte, meu Pai. E além de tudo, Pai, o Senhor dá ordem aos Teus anjos ao nosso favor, ao nosso respeito, meu Pai, para nos guardar, meu Senhor, para nos guardar em todos os caminhos a qual passamos, Senhor. Oh, Pai, nos achamos tão insignificantes, tão pequenos, mas o Senhor, Pai, nos ama. O Senhor, meu Pai, conta conosco, meu Senhor, para fazer essa grande obra, para fazer a Sua vontade, meu Pai. Porque nós ainda vimos falar de Ti, conhecemos a Ti, mas quantas pessoas, Pai, por aí, sedentas, precisando de uma palavra, meu Pai, precisando de Te conhecer, meu Deus. Oh, Pai, essa é uma oração mais de agradecimento pela Tua bondade, Pai. Porque sabemos que não somos órfãos, sabemos que tem um Pai que cuida de nós, que nos ama, Senhor. Oh, Pai, quero Te apresentar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que escuta essa oração, meu Pai, que ela venha tomar posse, meu Deus, de cada uma dessas palavras, Senhor. E cuida, Pai, de cada um deles, ó Deus. Cada uma das petições, orações feitas, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, cuidar de cada um de nós e realizar os desejos do nosso coração, mas respeitando a Tua vontade, Senhor. Porque quantas vontades nossas não estão de acordo com a Tua, meu Deus. E não queremos falhar. Queremos seguir adiante contigo, Pai, e fazer a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador.
lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória seja dada ao nosso Senhor, né, irmãos? Louvamos e engrandecemos o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Aleluia, Jesus, meu Deus. Irmãos, você acabou de ouvir um louvor entoado pela nossa levita Leila. Todas as noites, todas as madrugadas, né, irmãos? Nós sabemos que Deus, Ele usa a filha dele da forma mais preciosa que Ele tem. E eu louvo ao Senhor que cada dia o Senhor traz um louvor que fala fortemente aos nossos corações. Eu louvo a Deus que na madrugada, manhã, tarde ou noite que você nos ouve, quando você começa a ouvir, que você começa a ouvir o louvor, que você recebe a oração, que você ouve a palavra, irmãos, você consegue sentir a mão do nosso Senhor, sem se ligar somente com Deus. Nós conseguimos já através, irmão, da oração, através do louvor, ouvir a voz do Mestre. É muito lindo de se ouvir. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E a palavra não tem sido diferente, porque Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos orientado, irmãos, para estarmos trazendo os salmos. E nós começamos no Salmo 1. E hoje, pela graça do nosso Senhor, nós já estamos no Salmo 78. Grande avanço da parte de Deus para as nossas vidas. Irmãos, acredite que assim como a gente traz aqui esse trabalho para vocês, está enriquecendo também as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ler hoje o Salmo 78. Meu Deus. Asaf, quando escreveu aqui este poema para o Senhor, esse louvor para o Senhor, ele caprichou, viu, irmãos? Porque ele é grande. E ele vai até o versículo, meu Deus, 72. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para ganhar tempo, não perder não, que não perdemos nada diante do nosso Senhor. Eu vou ler o Salmo de número 78. Ah, irmão, deixa eu te falar uma coisa. 72 versículos. Se você quiser pular, pule, fique à vontade. Mas depois medite nesse salmo. Leia, tire um tempinho para você ler esse salmo. E veja o quanto o Senhor vai falar comigo e com você, irmãos. Porque eu estava aqui estudando esse salmo agora, irmãos. E assim eu posso ver, através de um salmo como esse que Asaf escreveu, como nós temos que ter cuidado e observar tudo o que acontece ao nosso derredor. Como nós temos que ter o sigilo, a delicadeza de observar as coisas para que nossas atitudes não venham atrapalhar a vida de outros. Somos vistos, somos observados. Eu vou ler para ganhar tempo. Não é perder, é para ganhar tempo.
Salmo 78, poesia de Asaf. Vou começar aqui, Senhor. Toma a direção de nossas vidas. Deus e o seu povo. Meu povo, escuta o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado, meu Deus do céu. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisa que os nossos antepassados nos contam. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu lei ao povo de Israel e mandamento ao descendente de Jacó. Ordenou aos vossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes se aprendessem a eles. Por sua vez, as ensinaram aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que fez e obedeceram sempre aos seus mandamentos. O 8 ele diz: eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Aí o 9 ele diz assim, irmãos: os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram do dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milhares que ele havia feito na presença de... Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles, diante dos seus antepassados. Deus realizou milagre na planície de Zoa, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele o guiava como uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascesse fontes na rocha e a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra ele aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os podia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Pois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas quando estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele o destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam de Deus
que Deus era a sua rocha. Lembrava que o Altíssimo era o seu Salvador. O 36 ele diz assim, irmãos: mas todas as palavras deles eram mentira. Tudo o que diziam era apenas para enganar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não o destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passava e não voltava mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto, quantas vezes o fizeram ficar triste. Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram que o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas, os milagres que havia feito na planície de Zoar, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou o gafanhoto para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedra destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. O 49 ele diz: ele os destruiu com fogo na sua ira e com seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiro da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa do Egito, da terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Meu Deus. O 52 ele diz: depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. O 56. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e puseram à prova. Não obedeceram os seus mandamentos e foram desleais e rebeldes, como seus pais. Traiçoeiros, com flechas atiradas, com um arco defeituoso. Eles irritaram com seus altares pagãos. E com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. O 61 ele diz: Deus deixou os inimigos que tomassem a arca da aliança, que representava o poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra, as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas ficaram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. O 66 ele diz: ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então, Deus escolheu seu servo Davi e o tirou do curral de ovelhas. Quando ainda pastoreava o rebanho, ele pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. O 72 encerra dizendo: Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado e querido, meu Pai. Meu Senhor, neste momento eu quero te agradecer por esta rica palavra, meu Senhor. Um salmo, meu Pai, aqui o qual nós lemos o salmo de Asaf, meu Senhor, um salmo grande, meu Senhor, rico, cheio de informações, entendimento, direcionamento para as nossas vidas. Meu Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra e quero te pedir, meu Senhor, permanece conosco. Meu Deus, tu és bom, fiel e maravilhoso, meu Senhor. Amém, meu Pai, graças a Deus. Irmãos, esse Salmo de número 78 é um exemplo para a minha vida e para a sua vida. É uma lição que vem para educar as novas gerações. Aqui, irmãos, esse Salmo ele vem falar para mim e para você que nós precisamos estar perto das pessoas a qual nós convivemos, para que venha evitar que erro do passado, irmãos, venha agravar a nossa vida no futuro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu vejo como se esse salmo viesse dizer para mim e para você, o salmista ele vem dizendo que nós temos que ter dentro dos nossos corações, irmãos, o desejo e a sabedoria de levar uma comunhão com o nosso Deus. Irmão, sei muito falar aqui, o homem inteligente, ele aprende com seus erros, irmãos. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem sábio, olha só, isso aqui é muito forte. Essa mensagem aqui eu vi, irmão, eu li e me chamou a atenção. Que o homem inteligente, ele aprende com seus erros. E o homem sábio aprende com os erros dos outros. Observe essa colocação. Aqui tudo indica, irmãos, que quando o salmista escreveu esse salmo, ele escreveu, como é que eu digo a você assim, tipo como se fosse mostrando para a população, mostrando para aquele povo que tinha que ter um arrependimento, que as pessoas têm que ter um temor. Trazendo para o dia de hoje, irmãos, nós temos que ter convicção que nós vivemos em um mundo o qual ele é direcionado, guiado pelo nosso Senhor. Nós vivemos em um mundo a qual foi o Senhor que fez todas as coisas. O mundo era sem forma e hoje ele botou do jeito que é. Nós vivemos em um mundo direcionado pelo nosso Pai, nosso Eterno, o qual eu e você temos que todos os dias pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos ser obedientes e fiel ao nosso Deus. Talvez a condição espiritual aqui do leitor, irmãos, nos seus dias, não fosse o melhor, né? Mas por isso, ele procurava sempre estar com os olhos dele nas escrituras de Deus. Aprender a cada dia é o que eu e você precisamos. Aprender a cada dia que o nosso passado, irmãos, ele teve de repente algo que não agradou ao coração de Deus. Teve algo que nós falamos, pensamos, agimos, fizemos que não agradou a Deus. Porém, isso serve para que nós fazemos uma correção de nossas vidas. Isso serve para que nós viemos ter sabedoria diante do que nós vivemos. Eu posso entender com esse salmo que o Senhor ele vem através desse salmo usado aqui fortemente por Asaf, para dizer para nossas vidas que nós sabemos que muitas das vezes o comportamento que nós tivemos no passado machucou alguém. Comportamento que você vivencia que alguém está fazendo está machucando alguém. Por que que ele diz aqui naquele versículo, naquele trechozinho que eu disse a você que me chamou a atenção? O homem inteligente aprende com seus erros. Quando eu e você usamos a nossa mente, a nossa inteligência para ver as coisas erradas que nós fizemos, nós aprendemos, irmãos, a não fazer mais. Mas o homem sábio, ele procura ver o que o outro faz, que não é bom, para que não venha praticar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ei, o teu passado é passado, mas com seus erros e acertos, eu e você possamos impedir, irmãos, que pessoas sofram consequência. Que pessoas tomem decisões simplesmente porque viu o que aconteceu comigo e com você. Acredite que hoje, na situação que você que me ouve aí se encontra, alguém observa você. Atitudes que você tem hoje, alguém também pode tomar. Irmãos, eu vou dar um exemplo para você. Eu vim essa semana do trabalho,
Isso aí eu vivenciei. E eu conversando com a irmã, olha bem, observe o que eu vou te falar aqui agora, como encaixa nessa palavra. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem aqui na minha mente agora, irmãos. Eu conversando com a irmã me falando que devido à situação que ela estava passando, a pandemia, tempo, condições, tal, ela tinha um cabelo muito grande e tal. E aí ela resolveu um dia cortar o cabelo dela. Meu Deus, é forte esse negócio. Ela resolveu cortar o cabelo dela porque ela não estava tendo um tempo de cuidar diante da pandemia, sem poder ir para salão, alguém na casa dela. Ela foi e cortou o cabelo dela. Só, irmãos, que ela tem uma filha de 10 anos. E a filha dela de 10 anos olhou para ela, quando ela saiu para ir trabalhar, e disse: vai, mãe, com esse seu cabelo feio, não gostei. Falou aquele jeitinho assim, irmãos. E o que acontece? Ela foi trabalhar. Quando ela chegou, a menina tinha cortado o próprio cabelo todinho. Gente, para ela foi um choque. Aí eu quero dizer para você, aquela atitude que ela teve, aquele comportamento que ela teve, aos olhos dela, ela não estava fazendo nada demais, irmãos. Só que aquilo ali, a filha dela observou e quis fazer a mesma coisa que ela fez. Assim não é diferente na minha vida e na sua vida. Assim não é diferente das minhas atitudes e as suas atitudes. Assim não é diferente do nosso comportamento para com os nossos. Assim não é diferente quando nós tomamos determinadas decisões em nossas vidas sem pensar as consequências que nós vamos trazer para outras pessoas. Esse livro de Asaf, nesta madrugada, traz para mim e para você. Eu não sei se você vai estar ouvindo agora à meia-noite. Traz para mim e para você uma reflexão para nossas vidas. Que nós possamos ser inteligente. Que nós possamos ser sábio. Que nós possamos pedir direção a Deus e que a gente venha fazer as coisas consciente de que nós não estamos fazendo nada para atrapalhar a vida de alguém lá na frente. Nesta madrugada eu deixo para mim e para você. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com os seus comportamentos. Cuidado com as palavras que são proferidas. Cuidado com decisões que você toma no momento errado, na hora errada. Que Deus neste momento nos dê direcionamento, que Deus neste momento nos abençoe, nos guarde e nos proteja, porque Deus Ele é bom e Ele está falando conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por você estar conosco. Obrigada por você abrir a porta da sua casa para nos receber. Muito obrigado pela tua rica presença. Que Deus te abençoe e fica debaixo da graça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe.